Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Lúcia Franco. E eu sou Gislaine Valgas e hoje nós vamos falar sobre melhorias e manutenções. Como que a gente diferencia cada uma delas na locação de imóveis? Então nós começamos com o que é uma manutenção. O que é uma manutenção no imóvel? Quando que tem que fazer ou quando que não tem que fazer? A manutenção do imóvel, ela nada mais é do que ela serve para que a gente possa manter a coisa. O próprio nome já está dizendo, manutenção, manter. Então, se a gente simplesmente tá lá usando o imóvel aleatoriamente e não faz nenhuma manutenção, ele vai se deteriorar mais rápido, Só que a partir do momento que tu mantém aquilo ali, vou dar o exemplo de uma porta, a porta, ela tem fechadura, às vezes ela tem até mesmo a própria estrutura ali, que é encaixada. Como é que é o nome daquilo? Que fugiu agora. Que tem as rondaninhas ali que faz ela abrir e fechar. Fugiu o nome. Mas enfim. Corrediça. Que ela fica ali presa na parede, e aí às vezes aquilo ali também vai trabalhando, ela acaba... A dobradiça? A dobradiça. Ela acaba arrastando no chão, então existem vários itens, em um item que eu falei da porta, já existem outros itens que vão influenciar nessa manutenção da coisa, Então o imóvel não tem só porta, o que mais que o imóvel tem? O imóvel tem portão. Tem portão, o imóvel tem janelas. Tem janela também. O imóvel tem banheiro, onde é a parte úmida, Que envolve banheiros, envolve área de serviço, que também envolve bastante eletrodomésticos manutenções, Então... Eletrodoméstico, aí a gente pode citar aqui caixa de gordura também. Caixa de gordura, isso mesmo. Então, quando for casa, Quando for casa, caixa de gordura. E aí vem parte elétrica, parte hidráulica, tem de tudo que tem no imóvel, tem as manutenções que ela serve justamente para manter, para fazer com que essa vida útil da coisa, Eu tô colocando como coisa porque pode ser porta, pode ser, a gente citou vários itens agora. Existem vários itens. Eu tô colocando como coisa. Então, para que a gente faça com que aquela coisa, ela dure mais tempo. No exemplo do portão, Se a gente tem um portão de ferro, por exemplo, se ele tá ali, ele não tem uma pintura, de vez em quando não se passa aquele desengripante. Com o tempo, ele vai oxidando e vai estragando, Então, a ideia o que é? É manter a coisa. Então, no caso do portão, a gente vai fazer o quê? Vai fazer a manutenção. Fazer uma pintura faz parte de uma manutenção, por quê? Porque vai evitar o contato daquele metal com o tempo, chuva, sol e tudo mais, então vai aumentar o tempo de vida útil da coisa, o próprio desgripante também, que vai facilitar o abre e fecha do portão, então tudo isso é manutenção, vai manter aquela coisa, fazer com que aquela coisa dure um pouco mais. E essas questões de manutenção nas coisas em si, sempre abriu muita discussão em relação a isso, porque tanto proprietário quanto inquilino, eles confundem um pouco, essa situação aí, porque às vezes é um joga-joga, Isso pertence ao inquilino, isso pertence ao proprietário. Se abre muito essa discussão para isso, No nosso dia a dia, Então... Por isso que a gente também optou em falar nesse tema, para justamente esclarecer a diferença entre uma coisa e outra coisa. O que compete a uma pessoa e o que compete a outra pessoa. Lembrando que sempre o nosso objetivo é o quê? Tranquilidade e segurança nas locações de imóveis. Então, para que tenha tranquilidade, para que o corretor possa realmente ter tranquilidade ao lidar com os locadores e os locatários, ele precisa ter isso muito claro na mente, Então, depois de falar um pouco sobre a manutenção, a gente entra na melhoria.
Tá, então se a manutenção é a conservação da coisa, o que seria uma melhoria? Né? Daí a melhoria, ela vem... A melhoria é algo para melhorar a coisa. Exato. Né? Melhorar a coisa, né? Se essa coisa é o quê? É um apartamento, ela é uma casa, um galpão, né? Ou um sítio, até mesmo um sítio, né? Então, e ela tá uma sala comercial. E a melhoria, ela tá diretamente ligada com a estrutura do imóvel. Sim, a estrutura. A estrutura do imóvel. Então, dependendo da situação, às vezes tu pode precisar, vamos ver, uma parede rachada, vamos supor. Porque a parede rachada, tu não tem como manter, fazer com que ela não rache. Isso, porque ela sempre vai trabalhar. Ela vai trabalhar. Dependendo de onde ela for localizada, ela vai trabalhar. E o tempo que ela tem, né? Esse tempo, a vida útil desta construção em si, né? Porque às vezes pode ser que ela foi feita há algum tempo, mas ela se localiza em uma parte que cresceu, desenvolveu, cresceu muito a nível comercial, e só que é uma construção antiga. E daí naquela época, quando foi atrás, quando ela foi construída, naquela época não se passava tanto caminhões, vamos dizer assim, não existia tanto tráfego, né, de carro, essas coisas assim. E daí aí ela começou de algum tempo ela ser movimentada com esses veículos, e ela vai, e a gente sabe que o próprio imóvel vai trincando e vai trabalhando e vai sofrendo algumas dilatações, né? Aí dependendo da situação, com o tempo, vai ser preciso o quê? Dependendo da situação, às vezes até tem que quebrar aquela parede e fazer uma nova. Fazer uma nova. Né? Mas às vezes pode ser algum outro tipo de serviço que tem que ser feito. Então, nesse caso, já seria uma melhoria. Já seria uma melhoria. Tu vai melhorar aquela coisa que já existe. E é uma situação que essa melhoria, ela tanto vai envolver aí o inquilino, porque dependendo do inquilino que for, o interesse dele naquele imóvel, ele vai ter interesse de fazer essa melhoria, né? E às vezes também o proprietário, porque quando o proprietário traz o imóvel para nós vamos lá, vamos visitar o imóvel com ele para fazer uma vistoria prévia com este proprietário e vamos citar, olha, tem uma dilatação ali, tem algum problema dessa trinca abrir ou alguma coisa assim, né? Também essa melhoria também pode ser que o proprietário, ou que é o locador, queira também dar uma melhorada nisso, até mesmo como em parte de telha, essas coisas assim, né? Que geralmente tem muito problema na parte de tempestade, chuva, essas coisas assim. Quando se vai em algum imóvel e que se observa que aquela estrutura não está muito legal, é muito válido, né? Quando o proprietário levar você pela primeira vez, você já observar e já comentar com ele ali naquela hora, né? É muito importante isso, né? A melhoria, ela funciona quase como uma reforma do imóvel em si, né? Para simplificar. Sim. Não é só isso, né? E também a gente não pode generalizar, mas a grosso modo, para simplificar, seria isso. Sim. Né? E aí mais adiante a gente vai dar os exemplos, né? A gente já deu alguns exemplos agora do que é melhoria, do que é manutenção, mas a gente vai voltar a falar sobre isso à medida que esse vídeo for caminhando, né? Até porque tem muita coisa pra gente falar sobre o assunto. Esse assunto é um assunto polêmico. Sim, bem polêmico. Né? Porque abrange gera essa confusão. O que é responsabilidade de um, o que é responsabilidade de outro? E como é que eu vou saber quem é quem, né? Então, gera muita dúvida, tanto dos corretores, como dos próprios inquilinos e proprietários. Então, assim, o corretor é a pessoa-chave, que ela não pode ter essa dúvida. O corretor de imóveis não pode ter essa dúvida. Não. Tem que estar muito claro na mente dele o que é cada caso, porque é ele que vai ser responsável por decidir, analisar cada situação, lembrando sempre que cada caso é um caso. Então, o corretor de imóveis, ele vai ser responsável. Isso não só o corretor, mas aquela pessoa que está ali administrando o imóvel vai ser responsável por analisar o caso e definir,
definir realmente, isso é uma manutenção, isso é uma melhoria, isso é de responsabilidade do proprietário, isso é de responsabilidade do inquilino. Isso. E aí Só um tantinho. Tudo bem. Então, referente a isso, o corretor, ele é como a Gi falou, tem que estar sempre atento e tá sabendo sobre algumas situações, sobre as situações em si, né? Porque nós corretores, nós profissionais da área, no decorrer, né, dessa carreira, trabalhando com locação de imóveis, então você tem que pensar o seguinte, assim, corretor, o administrador aí, dono de imobiliária, tem que pensar o seguinte, às vezes a gente vai dar ideia tanto para o inquilino, né? Porque de repente esse inquilino, ele vai querer uma melhoria para o imóvel para ele usufruir. Aí a gente entra na questão das benfeitorias, que daí tá claro na lei. Isso. Aí a gente entra, ou então a gente vai dar ideia para o proprietário, né? Que também que a gente sabe, a gente vai dizer que é melhoria em si para o imóvel dele, né? Então, que também a lei prevê isso também, porque ele tem que entregar o imóvel em condições, né? Sim, condições de uso. Então, olha só, né? Por isso que é bem polêmica realmente esse assunto, né? Gera muita dúvida, né? Isso, gera muita dúvida entre os profissionais que a gente vê por aí, né? Isso. E aí outra dúvida que é muito frequente nessa questão de é melhoria, é manutenção, é a questão de quem é responsável pelo pagamento. Vamos entrar agora em questão vamos botar na mão do dinheiro. Bolso. Quem é responsável por pagar aquele serviço, por pagar aquele profissional, por pagar aquele material que foi utilizado para fazer um determinado serviço? Se ele é melhoria, se ele é manutenção. Aí aqui a gente entra numa questão que depende. Depende. A grosso modo, e aí eu quero deixar bem claro que assim, a grosso modo, isso. Não levem isso a ferro e fogo. Não seja tão radical. A grosso modo, melhoria, proprietário, manutenção, inquilino. Por quê? O inquilino, ele pegou a posse provisória do imóvel. Isso. Então, ele tem que manter, ele recebeu o imóvel em condições de uso, ele tem que entregar em condições de uso. Isso então, mesmo. A própria lei do inquilinato, ela fala isso. Tem que entregar conforme ele recebeu, salvo as deteriorações de uso normal. Uso normal, o que é? Do imóvel. Com a manutenção realizada. Isso. Porque se ele não fez a manutenção, aí já não entra em deterioração de uso normal. Isso tem que ficar muito claro. Muito claro. Muito claro. Essa situação. E aí, a grosso modo, volto a dizer, melhoria do proprietário. Por quê? Porque vai mexer na estrutura do imóvel, vai trazer algo benéfico para ele, dependendo da situação, dependendo do tipo de melhoria. Ele vai conseguir alugar por um valor mais alto. Ou vai valorizar o imóvel dele. Vai valorizar o imóvel. Então, exemplo disso é um muro, né? Pode falar, Lúcia. Exemplo disso é um muro. Vamos dizer que o inquilino, o imóvel que o locatário tomou a posse lá e não tinha um muro, vamos dizer. Tinha só lá uma cerca de árvores, né? Uma cerca, que às vezes eles fazem esse jardim, tem uma cerca viva que se chama, né? Então, mas o inquilino resolveu dizer que ele gostaria de fazer ele até no momento ele gostou quando entrou, mas ele resolveu fazer um muro, né? Mas aí o proprietário ficou nessa discussão, não, mas é tão bonito, para que fazer um muro, né? Então, mas só que o muro a gente sabe que dá segurança. Ele alegou que dá segurança. Então, esse inquilino pode ser que ele faça por conta própria dele. Ele tem condições, ele vai fazer. Por quê? Porque ele pretende ficar mais de 1 ano, 2 anos, depois talvez até renovar esse contrato, né? Então, na visão dele, esse muro nos fundos, na lateral, né? Então, na visão dele, é segurança dele, da família, né? Então, mas daí você pode me perguntar, e o proprietário nessa hora? Será que ele não pode descontar do proprietário? Tudo isso vai depender, porque... aí a gente entra aqui numa outra questão, que é o quê? O nosso objetivo maior é o quê?
Tranquilidade e segurança nas locações de imóveis. Então, qual é a orientação que é passada daí para os inquilinos e que, no nosso ponto de vista, que os corretores devem fazer? É o quê? É sempre orientar inquilino não fazer nada sem ter a autorização do proprietário. Por quê? Porque aí a gente entra em outras questões, que daí dependem da situação. Claro, ele sente que precisa da segurança, mas aí chega lá na desocupação do imóvel, vai que ele quer cobrar esse muro que ele fez. Isso. Né? E aí, se o proprietário não tinha uma aprovação prévia, ele não autorizou essa realização do imóvel, pode acontecer dele ter que quebrar esse muro. Sim. E aí ele vai ter que gastar mais ainda contratando um profissional que vai quebrar esse muro pra e fazer o muro de novo da forma como ele estava. Então, assim, quando envolve melhoria, sempre pedir a autorização do proprietário. É a nossa orientação para os inquilinos. E aí também que o profissional deve fazer isso. O profissional, o corretor e o administrador do imóvel. Fazer isso, pedir para o inquilino entrar em contato antes de fazer qualquer tipo de melhoria. Isso, justamente para chegar lá na hora da saída, não dar algum problema. Alguma discussão. Até ar-condicionado, se for o caso, né? Um ar-condicionado, a pessoa tá lá, quer um ar-condicionado, manda lá, ou se quiser fazer uma parede, eu quero fazer um orquidário aqui atrás dessa casa que eu aluguei, posso fazer 4 paredes, um telhado? Manda o croquisinho lá por e-mail, solicitando, né? Porque hoje a orientação que a gente dá dentro da minha empresa já consta lá uma cláusula no contrato, já prevendo isso, né? Que tudo que ele for fazer, ele tem que entrar em contato com o proprietário, né? Mas como está sendo administrado por nós, a gente orienta para ele passar um e-mail para nós, que nós vamos conversar com o proprietário. Uhum. Claro que também nós vamos conversar com o proprietário, dizendo, né? A gente vai orientar, a gente vai ver até onde isso faz bem realmente, né? Porque se é uma melhoria em si, às vezes o proprietário está muito assim, cavalo encilhado, então a gente diz, não, mas isso vai ser uma melhoria. Ele não tá querendo cobrar nada, né? O indicado é sempre, porque assim, o corretor, o administrador desse imóvel, ele tá ali para conciliar as duas partes. Então, o indicado é sempre o quê? Proprietário e inquilino não resolver entre eles. Isso deve ser evitado. Isso. Então, o inquilino, ele quer fazer alguma coisa no imóvel, o primeiro passo é ele entrar em contato com a administradora. Isso e a administradora vai entrar em contato com a outra parte. Por escrito. Por escrito. Melhor por e-mail. Por quê? Preferência Por que por escrito? Porque por escrito gera evidência. Evidência do ocorrido. Então, assim, digamos que ele saia depois de um ano. Um ano ainda é pouco tempo, é mais fácil de lembrar. Mas digamos que ele saia daqui a 10 anos. Ele ficou 10 anos no imóvel e essa negociação aconteceu lá atrás, lá quando ele tinha recém-entrado. Como é que a gente vai lembrar disso para realmente definir que ele tem direito a essa cobrança ou não? Não lembra? Não lembra. Então, tem que ter evidência, tem que ser registrado por escrito, né? Então, inquilino quer fazer alguma coisa no imóvel, a orientação da imobiliária para o inquilino, que tem que ser, que a gente acredita que é o melhor caminho, é informar, orientar o inquilino para ele entrar em contato. Ô fulano, tu é meu inquilino e tu estás entrando no imóvel agora. Qualquer coisa que acontecer no teu imóvel não, no imóvel que tu estás tomando a posse hoje, entre em contato comigo primeiro. Eu quero colocar instalar um ar-condicionado. Entre em contato com a gente. Mesmo que seja da responsabilidade do inquilino, quem vai fazer esse serviço é o inquilino, o indicado é ele entrar em contato com a administradora. Por quê? A administradora vai ter evidência do ocorrido. Sim. Né? Então, na hora da saída... E que daí a gente não constou na vistoria, né? Outra... Daí nós vamos fazer dependendo da situação, a administradora vai poder entrar em contato com o proprietário e questionar ele. Olha, o inquilino gostaria de fazer isso. Tu tens interesse em fazer? Aí, se ele não tiver interesse, a administradora é a pessoa mais capacitada
para realmente estar fazendo essa negociação e tá abrindo os olhos do proprietário, dizendo, não, mas é bom pro teu imóvel porque vai valorizar o teu imóvel. Então, na próxima locação, talvez seja mais fácil de locar, vai locar Ou mais então, rápido. às vezes, o proprietário, a gente conversa com o proprietário e diz, aí o proprietário diz, não, eu autorizo, desde que quando ele sair, ele tira o ar-condicionado e tape o buraco e pinte aquela parede, né? Aí tá resolvido. Aí, às vezes tem inquilino que chega pra gente e pergunta, ah, tá, mas e se eu quiser pendurar um quadro na parede, eu preciso ligar pra vocês? Aí também não. Aí não exagera, né? Aí não exagera. Por quê? Na hora de pendurar o quadro, o que vai acontecer? A pessoa vai ter que fazer um furo na parede. Isso. Quando ele devolver, a única coisa que ele vai ter que fazer é o quê? Tampar o furo, né? Então, mas a orientação, coisas maiores, é entrar em contato com a imobiliária, porque a imobiliária, a administradora, o corretor, seja lá quem for que está administrando esse imóvel, porque essa pessoa é a pessoa mais indicada para analisar a situação e ver realmente, não, o inquilino pode fazer isso, ou não, o inquilino não pode fazer isso, preciso pedir para o proprietário autorizar. Né? E aí isso vai ao encontro daquilo que a gente fala e bate na tecla e vai bater sempre, que é o quê? Segurança e tranquilidade na locação de imóveis. Isso. Mediante essas situações, né? A gente, aí é onde realmente tu trabalha com a locação de imóveis com tranquilidade e segurança. Isso. Aí agora a gente pensa assim, tá, mas tudo bem. A gente colocou que a grosso modo, melhoria é proprietário, manutenção é inquilino, mas a gente deixou alerta que, cuidado, isso é o geral da coisa, mas pode ser que seja diferente. Aí vem aquela pergunta, né? Como assim? E aí, como é que eu faço agora para definir cada situação? Vem o suspense agora, né? Porque realmente é uma coisa que até a gente tem um caso que a gente passou agora essa semana. Tá quentinho, quentinho. Saindo do forno, saindo do forno. Eu nem sei como é que tá essa história ainda. Eu não sei nem toda a história ainda dessa. Então, é porque assim, ó, quando envolve melhoria e manutenção, dependendo do tipo de imóvel, vai envolver um terceiro. Quem é esse terceiro? O administrador do condomínio. Ah, é um grande dilema, porque existe administradores de condomínio e administradores, né? Pra tudo na vida, né? Pra tudo quanto é profissional. Existem administradores e administradores. Então, assim, tem administrador de condomínio, porque normalmente o condomínio, quando envolve um condomínio, é o condomínio que vai meio que determinar estas coisas com relação à área comum. Né? A área interna digamos que seja um apartamento. Um edifício. É, um edifício. A área interna do apartamento é o inquilino. Então, provavelmente, o inquilino vai entrar em contato com a administradora, o corretor, quem está realmente administrando o aluguel deles. Só que quando envolve área comum, quem é que é responsável? A administradora do condomínio. Aí vai entrar no condomínio. Aí, quando entra em condomínio, vai entrar no boleto do condomínio. Isso. No boleto do condomínio. E aí, existem administradoras de condomínio que colocam lá e que fica algo muito obscuro. Sim. Né? Ah, mas aí agora, eu vou saber se isso aqui é do proprietário ou se é do inquilino. Mas quem administra o condomínio tem o dever de saber para quem pertence. E não ficar enrolando. Só que normalmente a gente vê que na prática isso não acontece. Sim. Normalmente. Não acontece. Não. Então, esse caso que aconteceu recentemente, o que foi? Por isso que eu disse que tá saindo do forno, quentinho. A gente faz aquele controle do fundo de reserva, e aí quando pega o fundo de reserva, a gente acaba analisando essas melhorias e essas manutenções que são feitas no condomínio também. Por quê? Porque dependendo da situação, tem que descontar do inquilino, porque é o inquilino que está pagando o condomínio. Né? Apesar de o proprietário ser o dono do imóvel, é o inquilino que está usando, então é o inquilino que está pagando o condomínio. E essas melhorias normalmente vão vir no boleto do condomínio. E quando é algo que o proprietário que é responsável que tem que pagar, o que vai acontecer? A gente vai ter que descontar do inquilino, porque o inquilino já pagou o boleto inteiro. Então a gente tem que descontar aquela parcela que não é responsabilidade dela. Um exemplo disso é o fundo de reserva. E aí, se tem alguma melhoria que é do proprietário, também será descontado. Só que aí a gente entra num pequeno dilema. O que acontece? Às vezes a administradora de condomínio, ela coloca ali,
até por ter um espaço pequeno, só que aí eu penso que talvez isso pudesse ser revisto, mas ela coloca um nome genérico que muitas vezes dá a interpretação que pode ser tanto uma coisa quanto outra. Isso, ela não define realmente. Não fica claro. Então aí o que aconteceu? Aconteceu justamente isso. A gente recebeu o boleto do condomínio, foi fazer o desconto do fundo de reserva, só que tinha algo lá naquele boleto que, opa, foi um serviço que foi realizado e foi cobrado fora a parte do boleto. Algo a mais. Só que não ficou claro para nós o que era. Se era realmente de responsabilidade do proprietário ou se era de responsabilidade do inquilino. O que a gente faz nessa hora? A gente pergunta para a administradora do condomínio. Por quê? Porque a administradora do condomínio, ela tem a responsabilidade de saber o que foi feito. Né? Foi ela que contratou o profissional foi lá, fez todo o serviço. Então ela sabe se realmente é algo que foi para manter a coisa ou se foi algo que foi para melhorar a coisa. Né? Só que às vezes... Perceberam a diferença? Né? Só que às vezes eles mesmos acabam nos deixando confusos, né? Então o que a gente fez? A gente entrou em contato com eles e perguntou. Eles responderam: não, isso é uma manutenção, é de responsabilidade do inquilino. O que nós fizemos? Nós fomos lá, emitimos o boleto, não descontando esse valor. Por quê? Porque o inquilino paga no boleto do condomínio. Ok, tá tudo certo. Não é do proprietário. Vai ser cobrado do inquilino. Vai ser cobrado do inquilino. Só que aí o inquilino recebeu o boleto e ele nos questionou. Aí no momento que ele nos questiona, a gente diz não. A gente entrou em contato com a administradora nos comunicou que realmente é uma manutenção. Como está de uso do inquilino, é de responsabilidade do inquilino. Só que o inquilino, ele tem um contato com a administradora. Isso, até aí tudo certo, não tem que ter nada, mesmo, né? Ele tem. Aí o inquilino pegou e entrou em contato com a administradora. Na hora que ele entrou em contato com a administradora falou: não, vocês estão errados. Vocês estão errados? Não, a administradora do aluguel está errada. Por quê? Porque isso é de responsabilidade do proprietário, elas têm que descontar de vocês. Ou seja, a informação que a administradora passou para a administradora do condomínio, ou melhor, vamos lá, tem muita administradora na jogada. A informação que a administradora do condomínio passou para a administradora do aluguel, no caso nós, foi diferente da informação que a administradora do condomínio passou para o inquilino. O inquilino, o locatário. Então, ou seja, as informações, elas estavam divergentes. Que isso é uma coisa que é uma das dores do corretor, da pessoa que está ali administrando o imóvel. Porque vai dar muito disso e disso. Sim, porque daí aí a gente entra na questão do conflito, daqueles transtornos que acontecem. Então, E que rouba muito tempo de nós. Né? Justo. Então, nessa hora, nós tivemos que entrar em contato novamente com a administradora. E aí a administradora falou para nós que não, que ela tinha falado errado para nós. E que era uma melhoria para o imóvel e que era de responsabilidade do proprietário. Vai entender essa administradora, né? Só que aí coincidiu que a gente tinha entrado em contato. A gente sempre costuma dizer, é melhor pecar por excesso do que por falta. Isso mesmo. E nessa questão de pecar por excesso melhor por excesso do que por falta, a gente recebeu duas respostas novamente. A gente recebeu uma resposta dizendo que era manutenção, uma resposta dizendo que era melhoria. Continuou tudo a mesma coisa, a dúvida não foi esclarecida. Não foi. Ainda estava tudo muito obscuro. Então, qual é a ideia? A ideia é realmente perguntar, tá, o que foi feito? Por que isso foi feito? Por que houve a necessidade? Por quê? Porque a gente vai buscar a causa raiz daquela coisa. Foi feita várias perguntas para eles. Isso. Só que aí a administradora tirou o corpo fora. Por quê? Porque eles foram colocados contra a parede. Aí eles mandaram conversar com o síndico. Olha só o transtorno. A parafernália da coisa que vai... E para que essa administradora está recebendo, gente? O que elas estão fazendo, afinal de contas? Só para confundir a cabeça dos outros. Exato. Aí na hora que a gente entra em contato com o síndico fica com o pé atrás. Por quê?
Ué, por que eles estão me perguntando? Aí ele vai dizer, não, mas isso que eu tô te falando aqui, a administradora do condomínio sabe. E aí ele não quer passar para nós a informação. Aí a gente diz, não, a gente sabe, foram eles que pediram pra gente entrar em contato com vocês para saber exatamente o que aconteceu. Aí no que ele explica pra gente, a gente já tem uma nova visão da coisa. Mas, olha só. E a coisa vai se prolongando. Então, nesse momento, qual é a alternativa? Falar com o profissional que realizou o serviço, que foi a nossa última cartada. Assim, não, vamos entrar em contato com quem realizou o serviço e depois que quem realizou o serviço nos falar o que realmente foi feito. O que aconteceu lá, né? Tem que ser realizado, é que a gente vai saber definir. Porque é aquilo que eu falei para vocês. A grosso modo, uma melhoria proprietário, manutenção inquilino. Só que a partir do momento que a gente não sabe de quem é quem, a gente vai consultar um profissional. Por quê? Porque quem é o profissional que realizou o serviço, é ele que vai saber o motivo, a causa raiz daquilo ali. Isso então, mesmo. Ele que vai saber dizer pra gente, não, olha, foi feito porque isso é uma manutenção periódica que tem que ser feita uma vez por ano, ou a cada 5 anos, ou, não, foi feito porque o material de PVC estava seco, se deteriorou com o tempo, e isso acontece. Aí já é proprietário, por quê? Porque a gente entra na deterioração de uso comum. Então, assim, estrutura. São coisas que acontecem na locação de imóveis e que geram realmente polêmica, realmente geram conflito e que a gente tem que evitar. Qual é a alternativa nesses casos? Tem que ter as coisas claras. Você não vai conseguir definir sem conversar com o profissional e o profissional dizer para ti, não, isso foi feito por isso. Eu tive que fazer essa manutenção ou essa melhoria por isso. Por quê? Porque a gente também tem que lembrar que a melhoria de praxe é do proprietário, mas ela pode cair para o inquilino. Porque se o inquilino causar um dano no imóvel, a responsabilidade é do inquilino. Isso mesmo. Na prática é assim que funciona. Então, as coisas, quando são tudo esclarecidas, fica melhor, né? Mas a gente sabe que nem sempre é assim. Por quê? Porque a gente está lidando com pessoas, né? Pessoas. E cada pessoa tem a forma de administrar, né, Gi? Então, olha só o que a gente foi descobrindo e colocando em prática no nosso dia a dia para a gente poder tornar a nossa locação de imóveis cada vez mais tranquila e cada vez mais segura no nosso dia a dia, né? Sim, porque quando tu tens a situação clara, e muitas vezes assim, envolver um profissional que realizou o serviço, pede um laudo. Por quê? O laudo do profissional é a prova de que aquilo precisou ser realizado por uma causa X. E contra fatos, eu costumo falar, essa frase não é minha, eu não sei de quem é, mas contra fatos não há argumentos. Então, se tu tens como mostrar, provar para a pessoa que aquilo ali foi realizado por uma causa X, a pessoa não vai ter como questionar. Seja inquilino, seja proprietário, seja quem for. Se tu tens a evidência do que ocorreu e por que ocorreu, tu tem que ficar realmente tranquilo. Tô fazendo o serviço certo. A poeira baixou daí. Então, tem situações que o próprio profissional que executou, às vezes ele tem que dar um laudo lá por escrito. Porque às vezes pode acontecer de não ter notas, né? De não ter notas, de não saber, né? E pra gente diferenciar realmente o que é essa manutenção e o que é a melhoria. E o que é a melhoria. O que é do proprietário, o que é do inquilino. O que é do proprietário, o que é do inquilino. Às vezes é preciso esse profissional lá, né? Ele, às vezes, pode ser até que ele mal sabe escrever, mas ele vai dar alguma coisa lá no próprio punho escrevendo, porque isso é a evidência, é a prova. Outro exemplo que fica muito, assim, obscuro, porque, assim, normalmente, a gente chegando no grosso modo, fica fácil a gente determinar o que é melhoria, o que é manutenção. Só que tem casos que não é assim tão simples. Isso. E outro exemplo que também é confuso, fica obscuro, é o cupim. Porque o cupim, ele pode ser do proprietário e ele
pode ser do inquilino. Isso mesmo. E aí a Lúcia vai ter vários casos para contar para vocês. Nossa, falou em cupim é a mesma coisa que pulga, né? Ou piolho, dá até uma coceira, né? Porque olha que bichinho que atrapalha a vida do corretor de imóveis, né? Eu acredito que o cupim aí abrange o Brasil todo, né? Tem várias histórias aí de cupim, de imóveis que... Olha, eu já tenho casos aí de uma casa que eu administrei, hoje não está mais, porque o filho do dono está morando ele deu essa casa para o filho, perto da universidade aqui, a casa foi trocado em um ano 12 portas. Por quê? Porque depois que o inquilino foi morar, né, aqueles cupim pareciam que eles estavam uriçados, eles foram assim, aparecendo de tal forma. Claro que lá na vistoria, quando o inquilino entrou, existia alguns vestígios, né, de cupim. Mas olha, para 12 portas, onde é que esses bichos estavam escondidos, né? É uma loucura. Gente. Aí a gente tem várias hipóteses. Uma, ou não fizeram manutenção. Ou não fizeram manutenção. Né? Porque querendo ou não, por mais que tinha foco de cupim, é responsabilidade do inquilino fazer manutenção. Isso. Só que aí a gente entra na questão de que, será que é do inquilino, será que é do proprietário? Por quê? Porque muitas vezes, nesse caso, você falou que tinha um foco de cupim. Mas se não tem foco de cupim, como é que tu vai determinar quando que começou a ter cupim? Quando que apareceu o primeiro bichinho? Uma vez o primeiro bichinho, tu não vai conseguir ver. Ele não vai deixar vestígio. Então, isso foi antes ou depois que o inquilino entrou? E agora, a mãozinha aquela da dúvida, né? Então, assim, eu também já tive um caso, a gente nem tava bem lá no meio, de um tempo atrás, o inquilino entrou dentro do imóvel e não foi constatado que tinha alguns focos de cupim nas portas, né? Tinha algumas portas lá que estavam com cupim. E daí o proprietário, sabe aquele proprietário? Que o imóvel dele era quase novo, seminovo, e ele alegou que aquele imóvel não tinha cupim, de jeito nenhum que as portas não tinham cupim. E sabe o que o proprietário alegou? Que o inquilino levou móveis com cupim e que as portas dele pegaram cupim. E agora, olha só, abre-se aí uma discussão muito grande, né? Gente, olha, foi pano pra manga, tá? Até resolver isso daí, foi carpinteiro, levado lá, foram pessoas que passavam aqueles venenos para cupim, para dar um laudo. Olha, foi complicado. E aqui na nossa região tem bastante cupim, né, Lúcia? Muito cupim. Tem bastante cupim. Né? Inclusive na universidade em Blumenau, nós estamos em Tubarão, mas Blumenau é uma cidade que faz parte aqui de Santa Catarina, né? Se eu não me engano, acho que é a segunda, terceira mais populosa. Então, assim, Blumenau, a universidade lá, chegou a fazer uma pesquisa por causa do cupim, da onde que tinha vindo o cupim. Olha só que interessante, né? Então, mas não é o caso aqui, né? Mais uma vez eu ouvi essa história, né? Lá de um pessoal que morou lá em Blumenau e que isso foi apresentado, assim, lá além da universidade, né? Um pessoal lá... mostraram, né? Eu acho que foi através de tese e depois também foi passado em televisão, em rádio. Todo esse pessoal foi apresentar toda essa história da onde que via. Porque o cupim realmente aqui, eu acredito que pode ser considerado uma praga, né? É uma praga, realmente. Uma praga, porque é uma região onde tem muito cupim, muito cupim. É muito fácil os imóveis pegarem cupim. E aí, assim, essa questão de determinar quem é quem, só pra gente tentar finalizar essa ideia do cupim, porque assim, é uma discussão que vai e que não tem fim. Isso mesmo. Né? Porque o cupim realmente é algo difícil de determinar. Então, quando a gente entra numa situação como essa do cupim, qual é a saída? Negociação, gente. Não tem outra saída, senão negociar, entrar em comum acordo, porque... Quando uma pessoa não é o responsável, todos passam a ser o responsável. E buscar as evidências, né, Gi? As provas, né? Isso é muito importante também. Sim. Né? Para que a poeira, a fumaça apague realmente, né? Apague aquele fogo que fez toda essa fumaça, que deu esse conflito todo. Porque se o imóvel, na questão do cupim ainda, se o imóvel já tinha cupim, a responsabilidade pode ser considerada do proprietário, né? Mas também pode ser considerado que o inquilino não fez a manutenção. Então fica uma coisa obscura
que todos eles têm uma parcela de culpa. Que também vai depender do tempo que o inquilino tá lá, né? Mas ao mesmo... Isso, claro. Imagina, se ele entrou há 15 dias atrás, não tem por que ser responsabilidade dele, né? Sim. Mas é uma coisa que cada um tem a sua parcela de culpa. O inquilino tem a parcela de culpa de não ter feito a manutenção, mas o proprietário também tem a parcela de culpa, talvez, dele não ter feito, não ter deixado o imóvel pré-preparado para evitar o cupim. Então, na hora que todos eles têm uma parcela de culpa e que existe realmente essa coisa que não fica claro, negociação. Negociação, 50% de cada parte. Isso. E aí cada caso é um caso, tem que ser analisado e realmente encontrar o melhor caminho. É isso aí. Negociação. Porque ele vai, cabe a nós como profissionais, né, e experiente no ramo, da gente chegar, direcionar essa negociação. Ô fulano, vamos ver então, já que não foi feita a tua manutenção, 50% você paga. O proprietário, já que também lá, a gente não sabe de onde é que surgiu esse vestígio desse cupim que foi comendo tudo, né? Então, também 50%, ó, vamos dividir isso daí? Cabe a nós. Existe muitas negociações, né? Nessa parte de quando o inquilino for desocupar o imóvel e que o proprietário diz que não pertence a ele, que sim pertence ao inquilino. Existem vários casos. Nós tivemos até um caso recente daquela situação que o apartamento que o inquilino pegou não tinha sido feito uma limpeza. A limpeza já havia sido feita quase uns 7 meses antes. Aí o inquilino entrou e só tinha poeira. Aí quando o inquilino desocupou, o inquilino deixou lá algumas sujeiras, a gente quis cobrar uma faxina inteira dele, né? Mas daí o inquilino foi lá e argumentou conosco, e a gente constou isso na vistoria realmente, né? Que o imóvel estava empoeirado, tinha alguns focos de sujeira, de poeira, né? De coisas mais Só que assim, ó, poeira é diferente de sujeira. Não, sujeira, por exemplo. Porque às vezes envolve a gordura de fogão, aquelas coisas de box de banheiro, né? Mas ele foi lá, porque ele fez a limpeza uma vez, 2 vezes, mas foi ele e a esposa, né? Assim foi uma coisa. E daí ele quis argumentar sobre isso. Aí então, qual foi a ideia, né? A ideia de negociar. Ele foi lá e disse assim: olha, então eu não vou pagar mais faxina. Não, ele primeiro foi radical, né? Ele disse que não ia pagar a faxina. E daí. Aí depois as meninas conversando, nós conversamos tudo junto, então vamos fazer uma proposta. Ele paga metade da faxina e a outra metade, quando o próximo inquilino entrar no imóvel, o proprietário vai dizer que ele já recebeu a metade. Houve uma negociação entre as partes, tá? A gente deu... Na verdade, essa questão da limpeza, normalmente a gente costuma entregar o imóvel limpo. Essa questão da poeira que a Lúcia falou... foi um caso que foi negociado com o inquilino na época, ele estava com pressa, e como era só poeira, foi dado um desconto X na entrada dele, em substituição pela limpeza, a limpeza inicial de entrada. Isso. Ou seja, ele recebeu na entrada o imóvel limpo. Isso. Ele não estava limpo, mas só que ele recebeu o valor da faxina que ele pagaria alguém para limpar. Isso. Então, na hora que ele sai, ele teria que entregar o imóvel limpo. Né? E limpo, a gente entra aqui em questões de gordura, que às vezes o pessoal deixa aqueles depurador de ar, que geralmente ficam... Depurador de fogão, das gorduras, de fritura, essas coisas. Às vezes banheiro, gente, banheiro às vezes é terrível, né? Então por mais que estava empoeirado, foi acordado com ele iria pagar uma faxineira para limpar, então na hora da saída já fica acordado que ele tem que entregar limpo também. Por quê? Porque depois que ele sair, vai entrar um outro inquilino. E aí, nessa negociação, qual foi a negociação feita? Como o proprietário sabe que a gente sempre vai pedir para ele fazer uma faxina, né? Então, tá saindo um inquilino, outro inquilino vai entrar. Ou seja, por mais que o inquilino faça essa faxina, na hora que o outro entrar, o proprietário vai ter que fazer uma faxina. Né? Mesmo. E aí é onde entra a questão de o imóvel estar só empoeirado, porque o inquilino já devolveu limpo.
Na hora que o proprietário for fazer a faxina, provavelmente vai estar só empoeirado, né? Dependendo do tempo que levar para essa alocação. E aí o proprietário, sabendo que ele realmente vai ter que pagar uma faxina inteira, surgiu a ideia dos 50%. Ou seja, não está totalmente limpo, não está totalmente da forma que a gente... Isso tudo tem que ser analisado, tá, gente? Cuidado, muito cuidado na hora de analisar. Por quê? Porque essa faxina... Esse caso é um caso, né? Essa faxina que ficou é uma coisa pouca, coisa simples. Então, foi negociado, o inquilino pagou uma parte da faxina e o proprietário também saiu, digamos, todo mundo ganhou. Por quê? Porque o inquilino não precisou ir lá fazer novamente a faxina e o proprietário, sabendo que ele teria que pagar uma faxina integral quando o outro inquilino entrasse, ele pagou só a metade, né? Porque o outro inquilino que saiu, pelo fato dele não ter entregue da forma adequada, ele pagou metade da faxina. Então, todo mundo sai ganhando. Isso. Todo mundo sai ganhando e se resolve a situação. Então, quando a coisa fica muito obscura, é difícil definir realmente, tem que entrar com uma negociação. E sempre lembrando que cada caso é um caso. Na alocação de imóveis, a gente não pode generalizar. Não. Muito difícil. Eu generalizei ali no começo desse vídeo a questão de o que é uma melhoria, o que é uma manutenção, né? Nós acabamos esclarecendo um pouco, só que não pode generalizar. Por quê? Porque dependendo da situação, uma coisa pode se encaixar na outra. E tudo isso tem que levar em consideração também o que diz a lei. Por quê? Uma melhoria que tenha sido causada por um dano causado por um inquilino, vai ser de responsabilidade do inquilino. Isso mesmo sendo uma melhoria que, no geral, seria do proprietário, mas foi causada por um dano. Então, normalmente, tem que sempre determinar a causa. O que ocasionou aquilo ali? Aquela situação. O que ocasionou aquela situação. Isso. E aí, na vistoria de saída, muitas coisas que são identificadas são falta de manutenção. E manutenção de quem é? Inquilino. Inquilino. Então, cada caso tem que ser analisado com muito cuidado para realmente poder determinar isso aqui se encaixa para o inquilino ou se encaixa para o proprietário. E, gente, é assim mesmo. Não tem resposta pronta. Não. Eu não tenho como dar uma resposta pronta para vocês. Tem que ser analisado. Tudo é preciso ser analisado. Porque cada dia do corretor de imóveis é uma caixinha de presente realmente, né? A gente nunca sabe o que tem lá dentro. Uhum. E eu acho que é isso que a gente já se estendeu de novo. Se estendemos de novo. Oxe, que a gente tem assunto. A gente tem muito exemplo para dar aqui nesses vídeos. É porque assim, a locação de imóveis, ele é um tipo de trabalho, que não vira rotina nunca. Não é a questão de virar rotina, o senhor vai falar. É uma questão que ela vai amplo. Sim. É uma coisa que, assim, por mais que tu fale, na locação de imóveis, às vezes pedra não é pedra. Isso. Pedra é pedra. Mas na locação de imóveis, às vezes pedra não é pedra, né? Tô fazendo uma analogia aqui para ficar meio claro. Porque pedra também, pedra tem ponta, tem pedra redonda, tem pedra de tudo quanto é lado, né? Não é? Então, assim, é um assunto que ele é amplo e que a gente acaba se estendendo justamente porque tem muita coisa para falar, né? Mas eu acredito que sobre manutenção e sobre melhoria, eu acho que já deu para dar uma clareada. Sim. E quem tiver alguma pergunta para fazer, né, gente? Quem tiver pergunta, deixa aí, faz. Conte o seu exemplo também. O que é que você está passando agora nesse exato momento? Coloca nos comentários, entre em contato com a gente. Faz o sinal de fumaça, eu sempre falo o sinal de fumaça. Faz sinal de fumaça pra gente que a gente vai viver. Vamos embora então? Valeu. Vamos embora então. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada.